Shalom, amados, sejam bem-vindos a esse vídeo. Estamos aqui para dispensarmos mais um tempo para nós meditarmos na palavra de Deus. Estamos mais uma vez parando tudo que estamos fazendo, eu aqui para gravar, você aí para assistir, porque apesar dos dias serem maus, o nosso caminhar com Deus, ele não para. Nós não fomos chamados para em nenhum momento estacionarmos, mas para verdadeiramente caminharmos, avançarmos. Mesmo num momento bastante turbulento, nós sabemos que a nossa caminhada ela não pode parar, ela tem que continuar. E eu separei um texto para meditar com vocês aqui por alguns minutos, que está na epístola escrita por Tiago, cujo nome em hebraico era Yaakov, mas nas traduções em português foi traduzido como Tiago. Esse apóstolo, ele na verdade não era um apóstolo, ele era um discípulo de Cristo e era também, segundo algumas fontes, irmão de Jesus. E diz a história que ele se converteu após a ressurreição de Jesus. Jesus teria aparecido a Tiago e ele tinha um nome na comunidade, ele vai ser quem vai presidir a assembleia que está lá em Atos, capítulo de número 15, a primeira grande assembleia da igreja cristã. Ele tinha entre os seus compatriotas um nome de Yaakov o Justo. E era um homem de oração tão intensa que diz a história que ele tinha os seus joelhos grossos como o joelho de um camelo. Então era um homem muito respeitado na primeira assembleia, na primeira comunidade. E ele deixou entre as chamadas epístolas pastorais, que vai compreender algumas epístolas do apóstolo São Paulo, principalmente as duas epístolas de Paulo a Timóteo, a de Paulo a Tito, a de Paulo a Filemon, também a carta de Tiago, as duas cartas de Pedro e as três cartas do apóstolo João. São todas englobadas em um grupo de epístolas, e a palavra epístola quer dizer cartas, que eram chamadas de epístolas pastorais. Eram todas voltadas tanto para o ensino de pastores da época, como de como dirigir, guiar a igreja de Cristo, principalmente no primeiro século. A epístola de Yaakov, conhecido entre nós como Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 1, ele vai dizer: Yaakov, na sua Bíblia vai estar Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida
e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Esse texto que eu acabei de ler, ele tem alguns ensinamentos muito especiais para nós, porque, primeiro, como se apresenta o irmão Jacó, o irmão Tiago. Ele vai se apresentar como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos falando do homem tão proeminente que no primeiro século ele dirigiu a primeira grande assembleia. Então era um homem que, entre os irmãos da época, entre mesmo os apóstolos, era um homem muito respeitado, considerado. E ele, mesmo sendo assim, ele começa dizendo que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amados, talvez ele pudesse exigir algum tratamento especial, porque ele não era pouca coisa. Ele era irmão de Jesus Cristo. Mas ele se apresenta como servo, tanto de Deus como servo de Jesus Cristo. Nós não podemos discriminar e nem podemos ignorar que pessoas podem sim alcançar status no meio ministerial, no meio secular. Nós vamos lidar com pessoas de todas as estirpes. Você vai lidar com a pessoa lá que trabalha como um ajudante de serviços gerais. Você pode lidar com um juiz. Você pode lidar com um presidente da República, seja com quem for. Se você decidiu servir a Deus, você não pode abandonar a principal característica que vai marcar o seu caminhar. E que característica é essa? É a característica de você ser servo de Deus. Qual é o maior título, a maior expressão que nós podemos alcançar como pessoas? É sermos servos de Deus. Tiago talvez pudesse dizer: eu sou irmão de Jesus, eu tenho que ter um exagerado reconhecimento, mas não. Ele se apresenta dizendo que ele é só servo de Deus. Deus nos procura quando nós estávamos perdidos, ele nos procurou para fazer de nós seus servos. E se nós conseguirmos entender o que nós éramos antes de Deus nos chamar, nós vamos ser muito gratos por sermos servos. Servir a Deus. E Jesus vai dar uma grande lição quando ele diz para os seus discípulos: o que é que vocês me chamam? E os discípulos dizem: tu és o nosso mestre. Olha, eu sendo o mestre de vocês, eu lavei o pé de vocês. Então eu quero que vocês, quem quiser ser o maior entre vocês, sirva os irmãos que estão do lado. Essa deve ser uma constante na nossa forma de pensar. Eu sou apenas servo. E às vezes, dentro dessa característica de servidão, Deus nos coloca como pastores, como cantores, como pessoas famosas, como pessoas conhecidas nacionalmente, mundialmente, seja lá como for. E, independente disso, nós não podemos esquecer
que a nossa principal missão é sermos um servo bom e fiel. Se nós conseguirmos entender que nós somos servos e nós desejarmos cumprir essa missão de servo como servo bom e fiel, quando chegar a hora de termos acesso às recompensas de Deus, Ele nos recompensará com alegria. Por quê? Porque essa alegria, ela é resultado de nós termos servido bem. O segundo aspecto desse primeiro versículo é a quem Tiago está se direcionando. Vejam o que ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Se nós conseguirmos entender essa questão das 12 tribos na dispersão, nós vamos entender que tanto Jesus quanto a igreja tem uma mensagem que vai entrar numa especificidade que é voltada para as tribos que estavam na dispersão. Se nós olharmos para a história do povo de Israel, as 10 tribos se terminaram, elas se acabaram bem antes de Jesus chegar. Mais de 400 anos antes de Jesus aparecer, elas já foram dissipadas, quando parte do reino de Israel cai diante do rei da Síria. Mas Tiago está escrevendo uma epístola direcionada a essas tribos que estão perdidas. E até hoje estão perdidas. E uma das promessas especiais para o futuro de Israel, para o futuro da igreja, é que essas tribos serão reunidas novamente. E nós esperamos que isso seja feito com a máxima urgência. Então ele está escrevendo para as pessoas que já nem se reconhecem mais como servos de Deus. Se perderam no meio do caminho. Mas ele está dando uma palavra de esperança. Porque o fato de estarem dispersas, estarem nas dispersões, como ele chama, vai trazer para esses irmãos provações. Então ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Amados, quando nós olhamos para a Bíblia e nós procuramos entender o porquê Deus testa, prova as pessoas, nós vamos conseguir compreender o porquê que Tiago está dizendo que a pessoa, ao passar por várias provações, isso deve ser um motivo de alegria para ela. Sabe por quê? Porque quando Deus nos prova, Ele está dando uma demonstração de que Ele confia em mim e confia em você. É por isso que Ele permite que nós passemos por tribulações, por provações. Quando a nossa fé é provada, é porque Deus está querendo dar testemunho de mim e de você. Você lembra de como Deus prova o patriarca Jó? E ele começa um estado de provação na vida de Jó, dando um testemunho de que Jó é fiel. Quando ele pergunta para o adversário: escuta, você tem visto o meu servo Jó? É um homem fiel, temente, que se desvia do mal.
E alguém vai dizer, olha, é porque ele é rico. Tira a riqueza que ele continua sendo o mesmo. É porque ele tem uma família, tira a família, que ele vai continuar sendo o mesmo. É porque ele tem saúde, tira a saúde, ele vai continuar sendo o mesmo. Então, meus queridos, quando nós olharmos para as provações que Deus permite que nós passemos, irmãos, nós devemos ficar felizes, porque muitas vezes nós não entendemos, mas quanto menos entender e mais nos alegrarmos, mais será o regozijo de Deus para conosco. Então, vejam, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, quando eu sou provado, e naquilo que eu fui provado, Deus olha para mim e ele diz assim, ele acreditou, ele confiou, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não colocou a provação, seja ela qual for, porque nem sempre nós vamos entender. Quando Jó está próspero, rico, apresentando sacrifício pelos seus filhos, indo tudo de vento em polpa, e alguém chega para ele e diz, Jó, roubaram teus camelos, caiu fogo do céu, matou as ovelhas, olha, caiu o teto, matou teus filhos. Ele não entende por quê. Ele não sabe explicar por quê. A mulher dele chega e fala, Jó, você é louco, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz, mulher, você está falando igual uma louca. Você não sabe o que você está falando, você recebeu o bem de Deus. E por que é que eu não receberia o mal? Deus deu e Deus tirou. Às vezes, as pessoas não conseguem entender por que Deus está permitindo que eu passe isso. É porque Ele quer te ensinar uma lição tão bonita. E quando essa lição você aprendê-la verdadeiramente, o grande problema é que nós, quando qualquer coisa dá errada na nossa vida, a gente recebe uma má notícia, nós já corremos para pular no muro da murmuração. E aí, o que acontece? Quando nós pulamos o muro da murmuração, nós estamos em uma situação que nós pegamos e somos reprovados naquilo que Deus está nos testando. E ao sermos reprovados, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos passar pela mesma lição de novo. Então, Tiago pede aqui, ó, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, quando você vencer de verdade a situação, sabe o que vai acontecer? Vai produzir perseverança. Quando nós pensamos sobre perseverança, eu me lembro aqui do Salmo 1. Quando a Bíblia diz assim, ó, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Porque ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não secam. Quando a sua aprovação, a aprovação da sua fé, ela for confirmada, você vai ser a árvore junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não secam. Às vezes, por exemplo, quando nós lemos os Salmos, você lê o Salmo e você não... Geralmente nós não conseguimos captar verdadeiramente a mensagem que o Salmo está passando. Mas quando você encontra o Davi dizendo assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Olha, deitar-me faz em pastos verdes.
O Davi, ele está colocando de uma forma bem poética as coisas que ele passou na vida. Ele era pastor. Ele tinha que cuidar das ovelhas. E enquanto ele cuidava das ovelhas, ele era responsável. Se você olhar lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que Jacó trabalhava como pastor para Labão. E quando ele conversa com Labão sobre as coisas, ele fala: olha, Labão, você nunca recebeu uma ovelha que foi despedaçada. Ao contrário, se acontecia isso, eu te reembolsava. E o que Davi passa nesse salmo? Assim, a importância que ele dava para as ovelhas, ele sabia que Deus dava para ele. Então, quando Davi diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se você pensar na vida de Davi, lembra o que ele fala para Saul, quando ele vai lutar com Golias? Ele fala para Saul, ele fala: olha, Saul, sabe o que eu queria dizer para você? Eu queria dizer para você o seguinte: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, uma vez veio um leão. Amado, não é por nada não, mas eu acho que se eu ver um leão, tiver eu tomando conta de ovelha, eu ver um leão, o leão vai comer as ovelhas, porque eu acho que eu vou correr. O Davi não. A Bíblia diz que ele fala para o Saul: eu estava lá cuidando das ovelhas, veio o leão. Imagina o tamanho do vale da sombra da morte. O leão chegou, amado. Mas o leão chegou, o Davi foi para cima do leão. Daqui a pouco, ele diz: eu estava lá cuidando das ovelhas, apareceu um urso querendo pegar minhas ovelhas. Eu falei: as minhas ovelhas não. E ele foi para cima do urso. Será que você, cuidando de ovelha, apareceu um leão, um urso, nós vamos para cima ou nós corremos dele? Então, quando o Davi vai dizer: ainda que eu ande, é porque ele tem experiência de andar nesse vale. Eu já passei por lá. Porque não é para qualquer um enfrentar o leão. Mas eu já passei pelo vale da sombra da morte. E quando eu passei pelo vale da sombra da morte, o Senhor me guardou. Então, meus amados, eu quero trazer para vocês essa palavra, porque o que vai acontecer? Depois que a tua fé, você tiver a fé provada e ela for confirmada, isso vai servir, vai produzir em você perseverança. Se você tiver que passar de novo pelo vale da sombra da morte, você vai falar: eu passo tranquilo, porque o meu Deus já me livrou do vale da sombra da morte. Então ele pode livrar de novo. Quando Deus ele faz uma coisa na tua vida como resposta de uma provação, aquilo se torna um marco. Então toda vez que aquilo parecer, você vai ter aquela convicção: o meu Deus cuida de mim. Então, depois que a sua fé for provada e ela for confirmada, ela vai produzir perseverança. Quem não consegue passar pelas provações, daqui a pouco, o irmão lá desviou. E aquele outro irmão, se perdeu. E aquele outro irmão, já era. Mas quem passa por provação, passa no momento exato, ele vai encontrar a perseverança. Então, ainda que todas as coisas, como diz o profeta Isaías, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, todavia eu, o Senhor, não te abandonarei. Então, meus amados, depois que a nossa fé ela passar por uma aprovação e ela for confirmada, nós teremos perseverança na nossa vida. E aí, no versículo 4, Tiago vai dizer assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros.
Olha onde que a aprovação vai nos levar. A aprovação, ela faz parte da formação de nós nos tornarmos perfeitos. E esse perfeito é o grande caminhar nosso. O grande caminhar da nossa vida é nós alcançarmos essa perfeição. Nós termos essa perfeição na nossa vida. Então, você passa por uma provação hoje, tem a sua fé confirmada, gera perseverança e isso vai sendo colocado como uma bagagem para que você vá alcançando atos de perfeição. Existem pessoas que, aconteça o que acontecer, ela não sai da igreja. E por que ela não sai? Sabe por quê? Porque isso já foi gerado nela uma perseverança que ela não se abandona mais. Então, amados, depois que nós formos perfeitos e íntegros, esse estágio de perfeição, ele vai sendo galgado. É um degrau por vez, é uma caminhada por vez. E nós vamos melhorando. Nós vamos melhorando, nós vamos melhorando, nós vamos melhorando. E essa é a grande expectativa para a nossa vida. Nós conseguimos cada dia melhorar. Cada dia eu melhoro como servo de Deus, eu melhoro como pai, eu melhoro como marido, eu melhoro como amigo, eu melhoro como pastor, eu melhoro como pregador, eu melhoro. Até que um dia nós não teremos mais aonde melhorar. E aí nós alcançamos isso que Tiago está chamando aqui de perfeitos e íntegros. O que é íntegro? É uma coisa inteira. Então nós precisamos buscar. E tudo isso, qual é o grande motivador que nós vamos receber para fazermos isso? O grande motivador que nós vamos ter para alcançarmos isso são as provações que Deus vai nos dando. Cada situação que você encontrar e você não entender, apenas diga: Deus, eu não entendo, mas eu vou esperar no Senhor. Deus, eu não compreendo, mas eu vou esperar no Senhor. Então, meus amados, olha, depois disso, ele vai dizer para nós assim no versículo 5: se, porém, algum de vós, necessita de sabedoria, olha, aonde vem a sabedoria? A sabedoria vem depois da aprovação, depois da confirmação, depois da perseverança, depois de uma ação completa da perseverança que vai gerar em nós perfeição e integridade. Depois disso, ele fala para nós: porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria, irmãos, é algo, conhecimento é algo que eu consigo através de livros. Mas sabedoria é algo que eu só consigo depois que eu tiver sido muito provado. Vou dar aqui um exemplo para a gente encerrar, mas presta atenção na história de José. Como é que o José era visto quando ele morava no meio dos seus irmãos? A Bíblia vai dizer, ele trazia más notícias dos irmãos para o pai. Ele tinha um tipo de relacionamento que os irmãos não aguentavam nem conversar com ele em paz. Mas a Bíblia, quando a Bíblia vai mostrando José sendo moído, sendo vendido pelos irmãos, sendo acusado falsamente, quando ele chega diante do faraó para discernir o sonho do faraó, o faraó considera que não é o José que está ali. Ele fala: porventura alguém que tenha o Espírito de Deus igual esse moço? Olha, e o que é isso? É porque José, quando ele falou com o faraó, ficou nítido a sabedoria que ele tinha.
Então, conhecimento, às vezes você é um pedreiro e a estrada que você trilhou faz você saber de qualquer assunto que a pessoa falar com você sobre a questão de ser pedreiro. Você é um médico, você sabe, se define, discerne e defende bem qualquer coisa a respeito de medicina. Você é um advogado, pode falar de lei com você, mas dá aquela resposta que atinge o coração da pessoa. Isso só vem com a sabedoria. E a sabedoria, ela tem um processo. Primeiro, você tem que passar por provação. Depois, e na hora da provação tem alegria. Depois da provação, a sua fé sendo confirmada por essa provação, perseverança. Depois da perseverança, tendo uma ação completa, perfeição e integridade. E depois disso chega para você a sabedoria. Então, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Muito obrigado por você que ficou conosco até aqui. Compartilhe esse vídeo. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Dê like aí. Ajude-nos a disseminar a palavra de Deus através do canal Berahot. Então, se inscreva, dê o like, compartilhe e que Deus abençoe vocês grandiosamente.